Você conhece sobre as festas de Deus? Eu vou deixar o link na descrição. Você conhece sobre as duas testemunhas? Eu vou deixar o link na descrição. Tá tudo relacionado. E tá tudo relacionado porque as duas testemunhas, elas terão sonhos e visões. São essas pessoas que Deus está falando. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e terão sonhos e visões. São as duas testemunhas. Você pode ler o profeta Joel, que você vai conectar com Apocalipse 11. Não tem como não fazer isso. Eu estou falando tudo isso e quero destacar sobre tudo isso o que Deus prometeu, que Ele derramaria a sua chuva. Derramou as primeiras e Ele vai derramar as últimas. Mas nós temos que pedir isso para o Senhor. E essas últimas chuvas, elas vão cair sobre o povo de Deus, que vai desmentir os falsos profetas com seus sonhos e com as suas visões falsas. E eu vou mostrar isso na palavra. Então, Deus prometeu que Ele ia derramar as últimas chuvas. E nós temos que pedir isso. E Deus ordena que a gente peça isso para Ele. Mas é no tempo certo. As gotas das últimas chuvas já começaram a cair. Está caindo em mim, pode cair em você, está caindo em vários irmãos. Eu estou pedindo isso para o Senhor. Quando você entender, você tem que pedir isso para o Senhor. E quando Ele vê que o seu povo está pedindo isso, Ele vai derramar mais gotas. Assim, quando antes de chover, muda o tempo e começa a gotejar, essas gotas começaram a cair. Nós estamos perto do fim. Logo, logo começa a chover. Deus vai dar sonhos e visões para os seus servos, coisas incríveis, coisas que nós vamos profetizar e vão acontecer. Mas Deus tem que treinar o seu povo primeiro. Ele tem que começar de pouco a pouco, não é de uma hora para outra. Então nós vamos ler agora o quarto texto, que é Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Olha como vai anunciar o fim aqui. Se levantar no meio de vocês profeta, o sonhador de sonhos, e anunciar para vocês um prodígio, e aconteceu o sinal e o prodígio que ele houver falado, e ele disser: vamos após outros deuses, deuses que vocês não conheceram, vamos servir eles. Verso 3: vocês não devem ouvir as palavras desse profeta, ou desse sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus está provando vocês, para saber se vocês amam o Senhor vosso Deus de todo o coração e de toda a vossa alma. Lembra do mandamento de Deus? Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Não terás outros deuses além de mim. Deus está provando, Ele vai colocar a prova. É os mandamentos dele. Aí eu vou ler do jeito que está escrito aqui. Após o Senhor vosso Deus andareis, a Ele temereis, os seus mandamentos guardareis. Por isso que fala dos mandamentos. E a sua voz ouvirei, porque Ele falou os mandamentos com a sua voz. Queria muito que você assistisse o vídeo do Tabernáculo do Testemunho para você entender o sentido total disso. A Ele servireis e a Ele vos apegareis. E aquele profeta ou aquele sonhador morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus. Aquele que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão. Ontem eu tive que parar, irmãos, eu tive uns contratempos e retomei o vídeo hoje pela manhã. Então diz aqui o verso 5, eu vou ler de novo. E aquele profeta ou aquele sonhador morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos desviar do caminho em que o Senhor vosso Deus vos ordenou que andasseis. Assim exterminareis o mal do meio de vós. Então a gente leu Números 12, do 1 ao 7, Daniel capítulo 7, Joel capítulo 2, do verso 28 em diante, né? Então a gente leu 3 pontos. E o quarto ponto é Deuteronômio 13, do 1 ao 5. Nesse quarto ponto a gente acabou entrando na parte dos falsos profetas, porque Deus começou a falar de falsos profetas, né? Como eu disse, só para relembrar, são 7 pontos, 7 textos que eu havia separado. E o vídeo está separado em 3 etapas. Primeira etapa, sonhos e visões. Segunda etapa, falsos profetas. E terceira etapa do vídeo, os meus sonhos, as minhas visões, que eu vou compartilhar com vocês. Eu mesmo fico desconfiado com os meus sonhos e com as minhas visões. Eu vou buscar o Senhor para ver o que Ele está querendo dizer com tais figuras. Alguns sonhos e algumas visões é para avisar coisas relacionadas à minha vida. Outros sonhos e outras visões que o Senhor me deu são coisas relacionadas às nações. Coisas proféticas que têm a ver com o nosso tempo.
e eu vou continuar buscando o Senhor a respeito disso, porque é promessa. Então a gente pode ler agora Jeremias 23, a partir do 23. Eu havia marcado, irmão, para a gente ler a partir do verso 9, Jeremias 23, a partir do verso 9 até o 40, destacando alguns pontos dos falsos profetas relacionados com sonhos e visões. Só que hoje eu fui ler o verso 1 para contextualizar mais, verso 1, 2, 3, né, até o 9, e eu vi coisas impressionantes, coisas que a gente vai somando de pouco a pouco. São coisas difíceis de se entender, principalmente se você não acompanha meu canal, você não vai entender o que eu vou falar agora. Só que mesmo assim eu vou explicar porque tem pessoas que já me acompanham. Então por essas pessoas eu vou falar. Você não entendeu agora? Não tem problema. Eu explico uma outra hora, eu explico através de um áudio, do WhatsApp, sei lá. Eu arrumo alguma maneira de explicar isso para você. Para entender isso é preciso ter escutado o meu áudio de Gog e Magog. É um estudo que eu fiz sobre Gog e Magog. E diz o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. É uma coisa que aconteceu no passado, mas profetiza para o nosso tempo. Principalmente quando a gente olha para o contexto. Trombetas, dia da ira, sabe? O último tempo da ira de Deus. E várias outras coisas que nos levam ao fim. Deus sempre vai profetizar o fim através de um contexto histórico. Aí diz o seguinte, essa é a palavra de Deus que Deus fala para os pastores. Vocês dispersam as minhas ovelhas e afunguentam elas. E vocês não visitam elas. Eu vou visitar a maldade de vocês em vocês, diz o Senhor. Eu mesmo vou recolher as minhas ovelhas de todas as terras para onde elas tiver se espalhado. Eu as farei voltar dos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Olha o verso 4. E levantarei sobre elas pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor, porque Ele conhece todas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Está falando de Cristo, o renovo, aquele que aparece em Zacarias 2 vezes. Aí diz, e sendo rei, reinará e procederá sabiamente, executando juízo e justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E este é o nome que será chamado: o Senhor, justiça nossa. É engraçado que em um outro texto diz que a cidade do Senhor terá esse nome. E aqui diz que ele vai ter esse nome: o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do Egito. Mas ao invés disso vão dizer: vive o Senhor que tirou a linhagem da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde tinham arrojado, e eles habitarão na sua terra. Aí a partir do verso 9 começa a parte dos falsos profetas. Então, antes de Deus falar dos falsos profetas, Ele fala que vai levantar para o seu povo pastores que apacentam as ovelhas. Aqui não fala quantos pastores são. São muitos pastores. Mas no livro de Miqueias, Deus vai usar uma linguagem simbólica que tem a ver com esse tempo, que tem a ver com tudo que está aqui e principalmente está relacionado com o tempo do fim. Deus fala que antes de Israel, do povo de Deus, né, ter paz, e quando tem paz tem justiça, e isso é só no final das 70 semanas, Deus fala que antes deles terem paz, primeiro a Síria tem que ir calcar os pés ao povo de Deus. E a Síria que está sendo falada ali em Miqueias é Gog e Magog. É uma linguagem simbólica. Aparece até Nimrod ali. Nimrod está para trás, né? Mas Nimrod é o rei da Síria, prototipo do anticristo. A Síria tem que ir calcar os pés ao povo de Deus. É o santuário de Deus que é pisado. Aí diz a profecia: então levantaremos contra eles 7 pastores e 8 príncipes. E eles vão destruir a terra de Nimrod. A terra de Nimrod é Nínive, não é? A capital é a Síria. E tem profecias contra Nínive e contra a Síria. Então o que Deus está falando em Miqueias 5 é uma linguagem simbólica, profética. Deus está vendo quem está prestando atenção na profecia e quem não está prestando atenção no que Ele está falando. E Deus sabe que para entender o que está sendo falado em Miqueias 5, é preciso de somar com outros profetas. Então, é revelação. Deus fala coisas profundas, irmão. Só que como Deus é muito sábio, através de palavras simples, Ele mostra coisas profundas.
E através de coisas profundas, ele mostra a simplicidade do Evangelho. É muito bom que você tenha isso na mente. Muitas pessoas confundem aquele texto que Paulo fala da simplicidade do Evangelho de Cristo. Não precisa de tudo isso que você está falando, não. O Evangelho de Cristo é simples. Crê e vai ser salvo. No vídeo eu nem estou falando de salvação, eu estou falando dos mistérios de Deus, das riquezas de Cristo. Tudo que está depositado em Cristo e está em nós pelo Espírito. Paulo fala isso em Colossenses. E essas riquezas estão espalhadas pelos profetas. Então, 7 pastores e 8 príncipes. Deus sabe que a gente vai fazer as contas quando ele falou isso. Deus sabe que a gente vai perguntar, poxa, mas o povo vai ter paz só depois que a Síria vier e calcar os pés ao povo de Deus? Deus queria que você estudasse as profecias a respeito da Síria, do Egito também, e vai destruir a terra de Nimrod. Por que está falando Nimrod? Por que está citando Nimrod ali? 7 pastores e 8 príncipes vão ser levantados para destruir a terra de Nimrod? 7 pastores mais 8 príncipes dá 15 pessoas? 15 pessoas vão destruir a terra de Nimrod? É isso que o Senhor está falando? Esses 7 pastores são os mesmos 7 príncipes. 7 pastores, 7 príncipes. Mas fala que é 8, porque um deles é Cristo. É Cristo sobre as 7 igrejas. Em Apocalipse você vai ter 7 igrejas figuradas em 7 castiçais. É uma menorá, não é verdade? E ali você vai ter Cristo como sumo sacerdote. E quando você estuda o contexto histórico das 7 igrejas e o profético, porque é profecia, o livro de Apocalipse começa em profecia e acaba em profecia. Quando você vai estudar isso, você vai ver que Deus está falando do tempo do fim, não só do contexto histórico das 7 igrejas da Ásia. Então, 7 igrejas e 7 anjos das 7 igrejas é a totalidade do povo de Deus. As 7 igrejas falam das eras que a igreja passaria na terra, bate com a história, mas Deus estava muito mais interessado em mostrar os últimos 7 anos que a igreja passaria na terra, que é a última semana do profeta Daniel. Os últimos 7 anos, 7 igrejas. Assim como no passado todas elas estavam na terra juntas e o inimigo atacando todas elas, assim também será no futuro as 7 igrejas de Cristo. É a plenitude, assim como fala os 7 Espíritos de Deus, porque está tudo relacionado. Porque no verso 3 diz, eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentado. Eu as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Aqui o Senhor está falando que Ele mesmo vai ajuntar as suas ovelhas, que estão dispersas por causa dos pastores. Por isso que Ele está bravo com os pastores. Dispersam as ovelhas de Deus. E no verso 4 diz, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam. Não fala quantos, mas eu já somei com o livro de Miqueias. E por que eu somei? No verso 4 diz, e levantarei sobre elas pastores que as apacentam e nunca mais temerão. Então quer dizer que esses pastores, eles vão pôr um fim nos lobos, em tudo que atrapalha essas ovelhas, em tudo que faz dispersar elas. Esses pastores que vão ser levantados por Deus vão ser contra os pastores que dispersam as ovelhas. E por isso diz, e nunca mais temerão, nem assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Aí no verso 5 ele vai falar de Cristo, porque Deus, o padrão de profecia dele, ele está falando determinado ponto da história, aí ele avança no tempo, aí depois ele volta no tempo. É assim que Deus projeta as profecias dele. Para a gente saber qual é o tempo certo, tem que prestar atenção nas palavras que estão sendo ditas. Agora chega no verso 9, olha o que diz a palavra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Pois a terra está cheia de adúlteros. Por causa da maldição, a terra chora, e os pastos do deserto se secam. A sua carreira é má, e a sua força não é reta. Olha o verso 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote são profanos. Até na minha casa achei maldade, diz o Senhor. Portanto, seu caminho lhe será como veredas escorregadias na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles o mal, o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi uma insensatez. Profetizam da parte de Baal e fazem errar o meu povo de Israel. Contexto histórico, contexto profético. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalece as mãos dos malfeitores, de sorte que não se converte da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Assim como quando você vai ler na Bíblia, você encontra um padrão de profecia relacionando Edom, Moabe e os filhos de Amon,
ou Efraim e Judá, sempre vai estar esses dois juntos, né? Na maioria das vezes. Casa de Israel e casa de Judá, você também, se você perceber, você vai encontrar Deus falando de Samaria e de Judá, ou Samaria e Jerusalém. Por que Deus fala assim? Porque você tem que conhecer qual é o episódio de Samaria. Quando Deus fala Samaria, ele está falando da casa de Israel. Ele apenas trocou o nome. Quando Deus fala Efraim, em alguns textos, ele também está falando da casa de Israel e dos gentios. Por isso que você tem que conhecer o mistério das duas casas de Israel. É a nosso respeito. Eu indico esse vídeo para todos. Todos que vão começar a estudar e querem entender as profecias, eu indico essa chave. As duas casas de Israel. E aqui no verso 13 fala de Samaria. No verso 14 vai falar de Jerusalém, de Judá. De Jerusalém porque estava em Judá. Aí no verso 15 diz o seguinte: portanto assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer losna, e lhes darei a beber água de fel. Aqui é água amargosa. Isso está acontecendo em Apocalipse. É para os falsos profetas que Deus está falando isso. Porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre a terra. Sabe aquela besta que se levanta da terra, em Apocalipse, que tem 2 chifres parecendo cordeiro, mas fala como dragão? Quando fala da terra, não está falando do planeta Terra. A besta que se levanta do mar é povos, línguas e nações. Mas a besta que se levanta da terra é Israel. Tem que conhecer a linguagem profética. Quantas pessoas se confundem nisso? Quantas pessoas não fazem ideia disso? Por isso que ela tem 2 chifres. Uma alusão à casa de Judá. E a besta que se levanta do mar, ela tem 10 chifres. Uma alusão à casa de Israel. Eu estou falando dos apóstatas da casa de Israel e dos apóstatas da casa de Judá. Você vê 10 chifres, 2 chifres. Casa de Israel, casa de Judá. Porque Deus tem profecias falando contra os apóstatas, os infiéis, os adúlteros da casa de Israel e também os da casa de Judá. Eles vão formar um reino chamado de Edom, aquele que abandona o direito de primogenitura e faz a configuração do reino do inimigo. Aquelas coisas que estão em Apocalipse não são por acaso, não são mesmo. Então, para a gente conhecer quem que é o falso profeta de Apocalipse, porque a besta que se levanta da terra em Apocalipse 13, lá em Apocalipse 19 é revelado como falso profeta. Quem é o falso profeta? Não é um falso profeta. É uma besta. Fala a respeito de homens, de mulheres. A profecia revela que é em Jerusalém. Não haverá falsos profetas somente em Jerusalém, mas dali vai se levantar o mal. Pessoas que vão seduzir moradores de Jerusalém, o povo de Israel a se contaminar e adorar a besta. Você sabe o que está acontecendo agora, não sabe? Israel está querendo fazer aliança com a Turquia. Você sabia que na Turquia está o trono de Satanás? Você sabia que isso já estava profetizado? Os falsos profetas já começaram a se levantar no mundo todo. Mas a gravidade vai sair lá de Jerusalém. Vou ler o verso 15 de novo para a gente pegar o contexto e ir para o verso 16. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer losna, e lhes darei a beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que vos profetizam a vós, ensinando-vos vaidades. Falam a visão do seu coração e não da boca do Senhor. Lembra que Pedro fala? Assim como no passado havia falsos profetas no meio do povo, assim será nos últimos dias, assim será no meio de nós. Vai ter falsos profetas. E por que Pedro fala assim como no passado, assim vai ser agora? E muito mais agora no nosso tempo, né? Quase 2000 anos depois. Porque Pedro entende que aquele contexto de Jeremias e vários contextos históricos do passado profetizam o futuro. Então Pedro, sabendo disso, já deixou escrito pra gente. E aí a Escritura diz, o Espírito Santo está falando, que tem falsos profetas, que têm visão. Não está negando que tem visão. Terão visão, mas do seu próprio coração, não da palavra do Senhor, não da boca de Deus. Olha que interessante o verso 17. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor: paz tereis, vocês vão ter paz, fiquem tranquilos. E a todo que anda em teimosia do seu coração, dizem: não virá o mal sobre vós. Só aqui Deus está ensinando, ó. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor. Os falsos profetas profetizam as visões do seu coração a pessoas que desprezam a palavra de Deus. Não está falando que são ímpios, que são ímpios no sentido de não conhecer o Senhor. Conhece, fala de Jesus, fala do Evangelho, mas desprezam a palavra,
desprezam a Escritura. E a todo que anda em teimosia do seu coração, é um coração teimoso que não obedece a Deus, os profetas falam para ele, não virá o mal sobre vocês. Isso lembra arrebatamento secreto? Lembra, não lembra? Porque eu também quero ser arrebatado secretamente. Se pudesse escolher, eu preferia ir a qualquer momento. Mas eu não quero que venha o mal sobre mim, não é? A gente não quer isso. A ideia é de quem vai ficar, vai sofrer na mão do anticristo. E tem profetas que nos falam isso. Tem pessoas que ensinam isso usando a palavra de Deus, mas passam enganadas por algum tempo. Deus vai dar o tempo certo de arrependimento para elas se consertarem. Mas quando a pessoa fala que teve a visão, é assim diz o Senhor, e contradiz as Escrituras e torce a palavra de Deus, Deus vai dar tempo para se arrepender. Ele deu tempo até para Jezabel se arrepender. Mas se a pessoa não quiser se arrepender, grande tribulação virá sobre ela. Olha que interessante. Deus fala em Apocalipse contra Jezabel, fala que deu tempo para ela se arrepender, mas ela não quis. Então Deus fala, todos aqueles que derem ouvido a Jezabel, eu vou prostrar eles em cama, em grande tribulação. E todas as igrejas saberão que eu sondo a mente e os corações. Tá vendo? Os falsos profetas que profetizam que o povo não vai sofrer, que vai ser arrebatado a qualquer momento, que quem vai sofrer é só quem ficou. Essas pessoas mesmas vão cair em grande tribulação. Deus fala isso. Verso 17 de novo. Dizem continuamente aos que desprezam a palavra do Senhor, paz tereis, e a todo que anda na teimosia do seu coração, os falsos profetas falam, não vai vir mal sobre vocês. Aí o verso 18, olha que Deus fala, pois quem dentre eles esteve no concílio do Senhor para que percebesse e ouvisse a sua palavra, ou quem esteve atento e escutou a sua palavra? É uma pergunta. Deus está falando, esses falsos profetas profetizam a visão do seu coração, fala para o meu povo que eles não vão sofrer, que não vai vir mal nenhum sobre eles, e é um povo que ainda anda em teimosia e que despreza a palavra do Senhor. Aí Deus fala, mas né, como que eles iriam profetizar o contrário? Porque quando que eles esteve no meu concílio? Quando que eles ouviram a minha palavra para poder profetizar o certo? Então profetiza do coração, porque se estivesse no concílio do Senhor e se olhasse para a palavra do Senhor, iria tocar a trombeta corretamente. Se a trombeta não é tocada corretamente, quem vai se preparar para a batalha? Aí no verso 19 Deus fala, eis a tempestade do Senhor, a sua indignação, qual tempestade devastadora. Já saiu, será descarregada sobre a cabeça de todos os ímpios.